Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Nós estamos falando sobre o respeito e já estamos terminando de falar sobre as pessoas que têm necessidades especiais. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, que foram os Jogos Paralímpicos. Vocês sabiam que pessoas com necessidades especiais, elas praticam esporte e praticam muito bem, são campeões mundiais. O Brasil tem medalhas e medalhas nos Jogos Paralímpicos ganhas pelos nossos atletas. É igual às Olimpíadas, só que é só com pessoas com necessidades especiais. E funciona mais ou menos assim. Vou contar lá do início. Tudo começou com um médico. Um médico. Não é professor de educação física, não? Tudo começou com um médico. O nome dele é um pouco difícil. Tá aí na folhinha de vocês. É o Dr. Luigi Guttmann. Ele era um neurologista, um médico de cabeça, que ele era alemão. Ele morava lá na Alemanha nazista. Quando vocês ouvirem essa palavra Alemanha nazista, é desse símbolo aqui. Esse símbolo aqui é o símbolo de um povo que lá na Alemanha, que teve uma época que eles acharam que eles eram mais especiais que todo mundo, que eles eram os puros, que eles eram os importantes. E aí teve uma galera que começou a acreditar nisso. Acreditaram que eles eram puros e que eles eram melhores e que eles eram superiores. Vocês acreditam nisso? Uma pessoa dizendo que é melhor do que a outra, que é superior à outra? Nada a ver, né? Pois é, o problema foi que acreditaram. Só que aí teve um monte de gente que falou: não, vocês estão doido, ninguém é melhor que ninguém. Aí o que aconteceu? Segunda Guerra Mundial. Aí foi uma guerra absurda, um monte de gente morreu, foi muito feio. Mas futuramente vocês vão estudar mais sobre isso. Só que na época que estava tendo, bem no iniciozinho desse negócio chamado nazismo, que eram as pessoas que se achavam melhores que as outras, aí bem no iniciozinho, lá na Alemanha, esse médico, Luigi Guttmann, ele saiu da Alemanha. Gente, ele escapou de uma boa, porque quem era judeu... outra coisa. Além dele morar na Alemanha, ele era de origem judia, lá de Israel, da terra de Jesus. E todo mundo que era judeu, que morava na Alemanha, mesmo que tivesse nascido lá, se fosse filho de judeu, tinha origem judia. E eles começaram a perseguir todo mundo. Então o Dr. Luigi Guttmann escapou de uma boa, porque ele foi em 1939 para a Inglaterra, saiu da Alemanha. Beleza. Quando ele chegou lá na Inglaterra, ele começou a trabalhar numa faculdade chamada Universidade de Oxford. É uma universidade muito antiga que tem lá na Inglaterra. E aí, ele começou a trabalhar lá, e quando foi no ano de 1943, já estava quase para acabar essa guerra, o governo britânico colocou o Dr. Guttmann para chefiar o Centro Nacional de Traumatismos, lá em Stoke Mandeville, como parte de um plano de reabilitação de soldados que serviram na Segunda Guerra Mundial. O que acontecia? O pessoal teve a guerra, né? Foi a guerra no mundo todo, até o Brasil estava envolvido nessa guerra. E aí, o pessoal se machuca na guerra. E aconteceu que muitos soldados perdiam braço, ou perna, ou ficavam cegos nessa guerra, na Segunda Guerra Mundial. E aí começou um estudo. E o Dr. Guttmann foi o responsável pelo centro de traumas. E aí ele começou a cuidar dessas pessoas que vinham machucadas da guerra. E aí ele teve uma ideia. Daí começa a nossa história de verdade dos Jogos Paralímpicos. Ele criou, então, como parte de um plano de reabilitação de soldados que sobreviveram à Segunda Guerra. Lá era conhecido como Enfermaria X, parece coisa dos X-Men, né? É Enfermaria X.
e lá tinham 26 leitos, que é as camas. Eram 26 camas para mutilados de guerra. Mutilado a gente chama alguém que perdeu algum pedaço do corpo. E pacientes paralíticos, que é quem quebra a coluna e tem que usar cadeira de rodas. A unidade dirigida por Gutmann iria se tornar o Centro Nacional de Lesões da Coluna, no hospital de Stoke Mandeville. Não sei se eu tô falando certo, mas enfim. Foi ali que ele começou a utilizar o esporte como uma forma de reabilitar seus pacientes. E graças ao bom desempenho alcançado por alguns deles, em 28 de julho de 1948, o neurologista organizou o primeiro evento esportivo para esses atletas, que se repetiu anualmente até 1952. Olha que legal! Então as pessoas estavam saindo de uma guerra, soldados estavam cheios de trauma, cheio de tristeza, viram tudo que é coisa feia, vieram machucados, e aí ele começou a trazer o esporte para que essas pessoas fossem reabilitadas, ou seja, para que essas pessoas voltassem a ter uma vida mais normal possível. E aí, sabe o que acontece? Quando a pessoa machuca uma coisa, ela começa a desenvolver outras coisas no corpo para suprir aquilo. Por exemplo, uma pessoa que é cega, ela ficou cega, geralmente ela começa a desenvolver um pouco mais a audição, começa a perceber mais as coisas pela audição. Isso para poder suprir os olhos. O olfato já presta mais atenção nas coisas. Então, da mesma forma, pessoas que ficaram paraplégicas, por exemplo, que não podiam mais mexer as pernas, tem muitos jogos, tipo basquete, remo tem muito. Vocês sabiam que o Brasil é campeão de remo? Nós temos medalha nas Paralimpíadas de remo. É bem legal isso. E vamos lá, isso até 1952. Aí ele pegou esses pacientes que começaram a ser reabilitados, começaram a praticar esportes. Então ele começou a falar assim, vamos fazer uma competição agora. E aí começou a animar a coisa. E aí teve a primeira competição em 1948 e isso continuou até 1952. E acabou por aí? Não acabou por aí. O que aconteceu depois de 1952? Roma sediou a 9ª edição dos Jogos Internacionais de Stoke Mandeville. Stoke Mandeville era o nome da cidade onde tinha o hospital. E aí já virou Jogos Internacionais. Então outros países começaram a usar o esporte como forma de reabilitação, de reinserção dessa pessoa, de colocar essa pessoa de volta na sociedade, de colocar essa pessoa com necessidades especiais para se sentir ativo de novo, para trabalhar, para se movimentar de novo. Então outros países fizeram isso. Então a competição, que era só nessa cidade lá na Inglaterra, agora eram jogos internacionais. Já tinham outros países participando. E aí, esse ficou com esse nome, no nome da cidade, que é Stoke Mandeville, até 1960. Quando foi em 1964, começou a ser chamado de Paralimpíadas. E aí esse nome já era comum. Era uma forma de lembrar dos paraplégicos, né? Que são as pessoas que não mexem da cintura para baixo. Os paraplégicos, juntando o nome de paraplégicos com Olimpíadas, virou Paralimpíadas. Só que em 1976, amputados e deficientes visuais participaram pela primeira vez, que antes era só pessoas que usavam cadeira de rodas. E aí depois, pessoas que eram amputadas, né, não tinham uma parte do corpo, e cegos começaram a participar também. Nos Jogos de Toronto, lá no Canadá. Por questões financeiras ou pela falta de acessibilidade, diversas edições dos Jogos Paralímpicos aconteceram em cidades diferentes, mas a partir de 1988, lá em Seul, isso lá na Coreia,
os jogos passaram a acontecer na mesma cidade e utilizando os mesmos locais de competição dos Jogos Olímpicos. Então agora, aonde acontecem os Jogos Olímpicos, também acontecem os Jogos Paralímpicos. Hoje em dia a gente assiste na televisão, igual os Jogos Olímpicos, e tá ganhando uma grande visibilidade. Isso é ótimo, porque assim as pessoas investem mais nas pessoas com necessidades especiais. E aí começa a essas pessoas terem uma visibilidade para ter acessibilidade nas ruas, para carro, questão de escola, hospitais. Tudo isso, quando a gente vê a diferença do outro, vê do que o outro precisa, a gente enxerga a outra pessoa, o que acontece? A gente começa a pensar no outro e aí a gente começa a trabalhar para ajudar no que for necessário, no que puder. E assim funcionam os Jogos Paralímpicos. Eles trazem isso, da gente ver a pessoa com necessidade especial, ver do que precisa, ver que é alguém igual a mim, igual a você, alguém que é cheio de sonhos, alguém que pode se reinventar, alguém que pode trazer orgulho para o nosso país, como eu falei da medalha que a gente tem. Entre várias, né? A medalha que a gente tem de remo é uma delas, a gente tem várias medalhas. E aí, em 2011, após os Jogos Pan-Americanos, que são os Jogos Paralímpicos, só que só nas Américas, de Guadalajara, o Comitê Paralímpico Internacional determinou que os comitês nacionais padronizassem o termo Paralimpíadas e por consequência, Jogos Paralímpicos e atletas paralímpicos, para que se assemelhassem o termo original em inglês Paralympics. Porém, no Brasil, vários veículos de imprensa, como a Folha de São Paulo, mantém a grafia original. Grafia é como se escreve. Então tentaram mudar para o termo em inglês e todo mundo tratar como termo de inglês Paralympics. Só que todo mundo mantém o jeito mesmo de escrever, porque o brasileiro só faz o que quer. Mas aí são os Jogos Paralímpicos e é muito interessante essa forma de inserção. Mas não é só assim. As crianças também podem ser inseridas em brincadeiras no dia a dia. E aí tem a nossa atividade de hoje. Na atividade diz assim: 1. Observe as atividades que as crianças estão realizando. Você sabe o que estão fazendo? Escreva o nome do que estão fazendo embaixo de cada imagem. Vocês vão olhar bem. O que as crianças estão fazendo? Elas estão trabalhando? Elas estão dormindo? O que elas estão fazendo aí? Aí você vai escrever aqui embaixo o que elas estão fazendo, tá bom? Aqui embaixo, aqui você vai dizer o que as meninas estão fazendo e aqui você vai dizer o que eles estão fazendo, tá bom? Vamos lá. 2. Com a ajuda de um adulto, eu quero que vocês pesquisem o nome de 3 esportes paralímpicos. 3, tá bom? Pesquisa lá. Eu já falei do remo, mas tem muitos outros esportes. E aí, eu quero que vocês pesquisem o nome de 3. E eu quero que você escolha um dos 3, é a nossa questão número 3. Escolha um dos esportes paralímpicos e faça um desenho. Então, você vai pesquisar o nome de 3, vai colocar aqui o nome dos 3 esportes, você vai escolher um deles e vai fazer o desenho, tá bom? E é isso por hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre o respeito, sobre outras diferenças, tá bom? E um beijo, até a próxima aula. Talvez essa aula já seja a aula híbrida, a aula que a gente vai estar, quem puder ir pra escola, quem se achar seguro, enfim, a gente já vai estar lá na escola e a gente vai organizar tudo direitinho para receber vocês da melhor forma possível. Mais novidades vocês vão ficar sabendo com certeza. Ai, mas tomara mesmo que volte. Eu gosto mais de ver vocês, ver a carinha, as perguntas. E vamos lá então. Um beijo, até a próxima aula. Tchau!